Oi, tudo bem? Meu nome é Leonardo e eu queria trazer uma palavra, um estudo. E esse estudo a gente vai estar sendo baseado na confissão de uma confissão de fé. Uma confissão de fé que é uma confissão de fé histórica, que é a confissão de fé de New Hampshire, de 1833. Essa confissão é uma confissão batista. Então nós vamos estar estudando principais pontos da fé cristã. Porque nós vimos uma quantidade enorme de cristãos que não entendem e não sabem nada sobre a fé cristã, nada sobre o que eles creem. E normalmente nessas igrejas modernas, nessas igrejas atuais, não se tem uma confissão de fé. Então nós vamos estudar assuntos importantes sobre a fé cristã. Tentarei ser rápido, tentarei ser sucinto, e peço que você acompanhe esse estudo, espero que você acompanhe essa série de estudos e espero que você seja edificado. Não por mim, né? Pois eu não tenho poder nenhum, mas que o poder da palavra possa te edificar. Amém? Então, como eu já disse, né? Nós estaremos estudando sobre a Confissão de Fé de New Hampshire, de 1833. Se você tiver interesse, procure na internet, né? Então vamos estudar. O primeiro ponto que nós vamos estudar sobre a Confissão de Fé de New Hampshire é as Escrituras. O que é a Escritura? Bom, você pode chegar para vários cristãos e perguntar o que é a Escritura? O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? E muitos vão dizer bem rasamente: a Bíblia é a palavra de Deus. Tá, mas só isso? Não, ela é muito mais do que a palavra de Deus. Ela tem um contexto muito maior, ela tem uma representatividade muito maior. Ela não só é a palavra de Deus, mas ela representa muito mais coisas. Então, através desse vídeo, eu tentarei ser breve, trazendo vários pontos e já dizendo e tratando o que é Escritura. Nós vamos ver o que é a Escritura. O primeiro ponto que nós vamos ver do que é a Escritura é: cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Então a primeira parte, o primeiro ponto das Escrituras é esse: cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Isso é uma da parte do que é a Escritura. A Escritura foi escrita por homens divinamente inspirados por Deus. Homens inspirados por Deus escreveram a Escritura. E é um perfeito tesouro de instrução celestial. Ela é perfeita, é ela que nos instrui para aquilo que Deus deseja que nós fazemos. Isso é a primeira parte das Escrituras. Agora vamos ver se através da Bíblia, a Escritura mesmo, comprova isso. Será que a Bíblia fala isso? Será que a Bíblia menciona isso? Será que a Bíblia diz que homens escreveram inspirados por Deus? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, que acreditam na Bíblia. Não, a Bíblia. Só que elas acreditam naquilo que elas querem. Quando a Bíblia menciona alguma coisa que lhe agrada, que é de prazer, ela fala: não, Deus falou isso. Olha lá, Deus fala isso. Mas quando a Bíblia, a própria Bíblia, que ele concorda naquele ponto que ele acha que é favorável a ele, quando a Bíblia vem mencionar algum texto mais quebrantador, de mais renúncia, de mais no tocante ao seu pecado, quando trata de áreas mais profundas sobre o proceder de Deus, ele não, mas isso quem escreveu foi o homem. Isso foi de homem. O homem escreveu isso. O mesmo homem que acreditou que Deus falou aquilo para ele e foi importante, é o mesmo homem que depois... Não, foi o homem que escreveu.
Foi um homem que escreveu aí. Se eu sou pecador, ele também é. Como eu posso confiar nisso? Então o que acontece? A Bíblia, vamos ver se isso realmente procedeu de imaginação humana. Se a Bíblia contém algum erro. Se a Bíblia não é, se ela é infalível, se ela é falível. Então vamos ver. O primeiro texto que nós vamos provar que a Bíblia Sagrada foi escrito por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Essa carta que nós estamos lendo é uma carta que Paulo escreve a Timóteo, dando instrução e dando instruções a Timóteo para como Timóteo deve se proceder diante a igreja de Deus, diante ao seu ministério, diante ao seu chamado. Então Paulo diz para Timóteo: Timóteo, toda a Escritura, toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. O que isso quer dizer? É que cada palavra que foi escrita não veio de imaginação humana, mas eles escreveram por meio do intermédio do Espírito Santo, que Deus o capacitou, cada homem, Deus capacitou cada palavra para estar sendo escrita. Então nenhum homem que escreveu a Bíblia, que foi mencionado aqui nas Escrituras, cada homem que você vê que foi dito como autor das Escrituras, como o escritor das Escrituras, nenhum homem aqui que você possa abrir a Bíblia agora e ver Paulo, João, Judas, Tiago, Moisés, Daniel, nenhum desses homens mencionados na Bíblia, entre outros homens, veio de sua própria vontade. Não veio de sua própria imaginação. Mas sim, veio de Deus. Foi inspiração de Deus. Foi Deus que inspirou o coração, a mente e que conduziu aquele homem para escrever cada palavra e história. Foi Deus que conduziu cada história e foi Deus que conduziu cada palavra a ser dita neste livro. Então, quando as pessoas dizem, foi escrito por homens. Não, foi escrito por homens realmente, mas inspirados por Deus. E por que Deus usou estes homens? É porque Deus salvou homens. E Deus queria se manifestar por isso, porque Deus se manifesta por meio do seu verbo, por meio da sua palavra. E esta palavra nós vamos aprender mais para frente, que a palavra é Cristo, o verbo encarnado. Então esta palavra que nós temos em nossas mãos se encarnou em Cristo. Cristo é o verbo encarnado. Então esta palavra aqui, meus irmãos, rapidamente, ela não foi escrita por elucidação humana, imaginação humana, mas foram escritos por homens inspirados por Deus. Então, a primeira parte ali da Confissão de Fé de New Hampshire, que diz: cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados, está correto. E muitas vezes os cristãos rasamente dizem isso. A Bíblia foi escrita, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a Bíblia ela foi escrita por homens, inspirados por Deus. Grave isso na sua cabeça. Grave isso na sua cabeça. Foi homens inspirados por Deus, que falaram da parte de Deus e que escreveram a palavra de Deus. Entendeu? Só que ela teve um objetivo. E qual é o objetivo dela? Que vem a parte 2. O que é? É um perfeito tesouro de instrução celestial. Vamos ver se o texto prova isso. E útil
Olha lá, agora vai lá. E útil para o ensino. Olha lá. A Escritura, ela nos ensina. É a Escritura quem vai nos ensinar o caminho da verdade e o caminho do erro. É ela que vai dizer, isso está certo. E ela vai dizer, isso está errado. Ela que vai dizer o caminho da verdade e ela vai dizer o caminho da mentira. É ela que vai dizer, Deus é isso. E ela que vai dizer, Deus não é isso. É ela que vai te ensinar. É a Escritura que vai te ensinar. É a palavra de Deus, a Bíblia que vai te ensinar. Então, por que ela é um tesouro de instrução celestial? Porque ela nos ensina tudo sobre Deus. Tudo que você tem que entender sobre Deus, a Escritura nos ensina. Então, por isso, mais uma vez, a confissão de fé, a primeira parte da confissão de fé, prova que ela é uma instrução celestial. E ela não só tem o objetivo de ensinar, mas ela tem um outro objetivo, para repreender. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela que ensina o caminho da verdade, ela que ensina a verdade, ela tem o poder de repreender. Como você que está nos seus delitos e pecados, como que você está morto e caído, é capaz de entender e ver que você é um pecador? É através da palavra de Deus. Ela nos ensina que você é um pecador. Ela nos ensina que você vai para o inferno. Ela nos ensina que nós rompemos uma aliança com Deus. Ela nos ensina o caminho da liberdade através de Cristo e que agora temos um livre acesso até o Pai por meio de Cristo. É ela que nos ensina. É ela que nos ensina que foi pago um alto preço de redenção para nossas vidas, dos eleitos de Deus. É ela que nos ensina. Mas ela nos ensina, mas ela nos repreende ao caminho. Ela nos repreende. Ela não só ensina, mas ela repreende. Você está errado. Esse é o objetivo de Deus ter escrito, usado homens. Deus usou esses homens para escrever, para ensinar a palavra dele, os objetivos dele, os oráculos dele. Para repreender. Mostrar que nós precisamos de Deus. Ensinar que nós abandonamos a Deus. É repreender o seu povo. É nos repreender e abandonar o pecado. E ela tem outro objetivo para corrigir. Ela ensina, ela repreende, mas ela corrige. Isso é a atitude de um pai para com o filho. Presta atenção. Quando você vê o seu filho errando, ou quando você vê o seu filho, quando você tem um filho, você ensina o seu filho a andar, a fazer certas coisas. Por exemplo, filho, não ande quando o piso estiver escorregadio, porque senão você vai cair. O que acontece? O filho vai lá, ele foi ensinado, mas ele vai lá e se escorrega naquele piso e cai. O que acontece? O pai vem, filho, eu te falei para você não fazer isso, porque eu te ensinei que se você andasse nesse piso escorregadio, você cairia. Por que você fez isso? Entendeu? Ensino, repreensão. Mas além de repreensão, de mostrar, ele vem, corrige esse filho. Filho, vem cá. Agora, para você não escorregar mais, eu vou te corrigir. Vem aqui. Quando estiver lavando o chão, espera rapar o chão. Ou use um chinelo. Use um sapato adequado para que você não escorregue mais. Para que você não caia mais. Porque senão, meu filho, é perigoso você machucar e até mesmo quebrar um membro, ter uma fratura muito perigosa no corpo e até mesmo gerar morte. Se bater a cabeça, você pode morrer. Então este pai, ele ensina, ele repreende quando o filho erra
e Ele corrige. O nosso Deus, Ele é assim. As Escrituras, ela tem essa essência, esse objetivo de ensinar, de repreender você e de corrigir você. É por isso que ela é um tesouro, é por isso que ela é uma instrução celestial para nós. Então a Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirados por Deus com objetivo, porque ela é um tesouro descido do céu para corrigir, para ensinar você, para corrigir você, para repreender você e para corrigir você. Só que tem mais um objetivo. Além de ensinar, repreender e corrigir, Deus te ensina a ser uma coisa. Qual? Educação na justiça. É para que você seja agora um homem que era rebelde, um homem que era desobediente, um homem que não amava a verdade, um homem que não queria viver no caminho de Deus, um homem que odiava a Deus, um homem que não entendia Deus. Agora, depois que você foi ensinado, agora que depois que você foi repreendido, e agora depois que você foi corrigido por meio de sua palavra, você se torna um homem justo. Um homem educado na sua palavra. Um homem que está sendo educado, ensinado na palavra. Tendo uma educação. Você está na escola de Deus, que é a sua palavra. Você foi para a escola e passou anos na escola. Para o que ser? Para quê? Para ser educado. Para ter uma educação escolar. Para que você pudesse entender matemática, língua portuguesa, ciência, biologia, enfim, para quê? Para você pudesse ter inteligência, para poder lidar com as coisas, os conhecimentos do mundo. Assim é Deus. Deus manifestou a sua palavra para que você entendesse o propósito da salvação, o propósito da fé, o propósito da graça, o propósito do arrependimento, o propósito do céu, o propósito do seu amor incondicional. É isso que as Escrituras foram escritas. Olha o poder. E você precisa conhecer isso. As igrejas não ensinam isso. E para terminar, a fim de que, 17, depois que Deus faz tudo isso, que te torna, que Ele te ensina, repreende, corrige, e agora você está sendo educado, você não é mais um rebelde, você não é mais um órfão, mas agora tem um pai te cuidando de você, você tem uma família, você tem um lar. Agora vem o gozo celestial disso. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o gozo celeste. Essa é a instrução celestial. Você, meu irmão, só pode ser perfeito e habilitado se você ouvir a palavra de Deus e estudar as Escrituras e entender as Escrituras. Você só pode ser apto a trabalhar no reino de Deus se você for ensinado, repreendido, corrigido e educado por meio das Escrituras. Não é por meio de filosofias, não é por meio de histórias, não é por meio de fábulas, não é por meio de métodos humanos, mas somente por meio desta palavra que foi escrita por homens divinamente inspirados pelo Deus Todo-Poderoso, vivo e ressurreto. Divinamente inspirados por Deus. E com o objetivo de ser uma instrução, é um tesouro de Deus. O maior tesouro que nós temos nessa terra se chama Bíblia, a Escritura. Porque só ela pode revelar o maior ser deste mundo, Deus. Só a Bíblia é capaz de revelar o ser de Deus.
Então ficamos com essa primeira parte, né? Nós vamos ver vários textos para provar que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus e que ela é um tesouro celestial. Ela é um tesouro celestial. Ela é um tesouro de instrução celestial. Então, meus irmãos, espero que essa palavra possa ser uma palavra de edificação para a sua vida. E não se esqueça, você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Ou você acha que está fazendo a obra de Deus? Se você não conhecer as Escrituras. E não conhecendo as Escrituras, jamais você vai ser ensinado, repreendido, corrigido e educado para esta boa obra. Amém? Que essa primeira parte possa ser uma palavra de quebrantamento e que Deus, por meio do seu Espírito, te traga cada vez mais esclarecimento sobre isso. Fique com Deus, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Amém? Até a próxima.